Logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10 e verso 17. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos meditar em uma palavra da parte do Senhor, que Deus venha transmitir, venha falar aos nossos corações, nos ensinando a cada dia, andar na sua vontade, andar nos seus ensinamentos, obedecendo os seus mandamentos. E o texto hoje, a qual vamos estar aqui meditando, está no livro de Gênesis, no seu capítulo 4, aleluia, a partir do seu versículo 1 ao 8, que vai nos dizer assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Louvado seja Deus. Uma palavra a qual já conhecemos, e após o pecado do homem, a desobediência do homem, começou a já brotar, já começou a se manifestar o efeito do pecado do homem, iniciando-se ali no Jardim do Éden, onde Deus havia estabelecido o casal ali, Adão e Eva, para ali habitarem, mas devido à desobediência, devido ao pecado que ali foi originado, desencadeou realmente consequências desastrosas, tanto para a terra quanto para a humanidade. Mas hoje, aqui eu quero me ater a esse texto, porque aqui se dá justamente na terra o primeiro caso de homicídio, dentro de uma família, e vamos analisar alguns pontos, porque o foco dessa palavra hoje é algo que precisamos absorver, precisamos realmente nos ater, porque talvez até de uma forma natural, até de uma forma assim lógica, a gente não venha praticar isso que Caim praticou, tirar a vida do seu próprio irmão. Mas se nós não nos atermos a esse exemplo aqui que foi relatado, a essa leitura a qual fomos aqui lemos, nós podemos estar espiritualmente matando ou sendo mortos. E é nessa linha de pensamento ao qual Deus falou ao meu coração que eu quero compartilhar neste dia de hoje. E
eu quero já também deixar assim no início, né, num tópico, uma palavra, né, um tópico que eu coloquei como sacrifício a Deus, porque existem, né, diversas linhas de ensinos, de diretrizes em relação a sacrifício a Deus. E nesse contexto aqui, nessa leitura, que se muito usa nas igrejas para ministrar uma palavra de oferta, dízimos, né? E eu lendo e relendo, hoje foi me aberto um entendimento para trazer uma direção um pouco diferente das que estamos habituados em meio a essa leitura, que o primeiro eu quero falar que Deus, antes de considerar a minha e a sua oferta, Ele considera o ofertante. Então isso temos que ter na nossa mente, que antes do Senhor, nosso Deus, aceitar a minha e a sua oferta, Ele nos aceita primeiro. E nisso vamos compreender nessa leitura o que realmente levou a Caim a ter essa atitude. E entender que por muitas vezes nossa linha de pensamento está deturpada, está realmente não plena na verdade bíblica. Porque, meus amados, nós compreendemos, e é muito falado, que Caim, ele, quando foi ofertar ao Senhor, ele trouxe o pior para Deus. Ele trouxe os piores produtos para Deus. Mas a palavra não fala isso. A palavra em nenhum momento se refere que ele trouxe o que era o ruim, o que não prestava para Deus. A palavra não nos fala. Então isso nós colocamos da nossa interpretação, do nosso próprio entendimento. Porque nós vamos entender que na verdade não foi dessa forma. Porque na sequência nós podemos compreender que quando vai se falar de Abel, a palavra vai dizer que Abel, ele trouxe as partes gordas das primícias das crias do seu rebanho. Então, teoricamente, nós fazemos essa ligação de que Caim tenha trazido o que é ruim e Abel trouxe o que é bom, nessa linha de escrita que foi colocada aqui. Mas, à frente, nós vamos entender que não foi dessa forma. Não foi a causa da rejeição de Caim, não foi porque ele trouxe o ruim, não foi porque ele trouxe o pior. E assim vamos entender que por muitas vezes nós estamos mais ou menos indo na direção errada das nossas ofertas e sacrifício a Deus, aleluia, aonde por muitas vezes é imposto condições para os nossos sacrifícios a Deus de uma forma errada, aleluia. Porque o que se fala de Caim é que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. De forma nenhuma falou que ele trouxe a pior, que ele trouxe a ruim, que ele trouxe a que estava estragada, não. Ele trouxe uma oferta. Então vê que a parte que foi me saltada aos olhos aqui é que entendemos que não teve muito detalhe. Apenas foi relatado que ele trouxe uma oferta. Mas podemos acreditar que ele trouxe realmente do melhor da terra para o Senhor também, assim como Abel. E como em Abel foi retratada justamente que ele trouxe as partes gordas das primícias, então veja que houve um detalhe. Então como podemos aplicar nessa leitura, nesse entendimento, meus amados? Para que não venhamos fazer presunções, não venhamos ter pensamentos errados. A questão não é a oferta que foi levada, mas sim como ela foi apresentada diante de Deus, aleluia. E é nessa questão que vai fazer a diferença
de sermos aceitos ou não por Deus. Porque podemos entender que na simplicidade da palavra relatada a Caim, é que ele não teve tanta dedicação à sua oferta. É que ele não se atentou muito aos detalhes da sua oferta. Apenas ele foi, preparou tudo e foi entregar ao Senhor, mas não teve o zelo, não teve o cuidado da apresentação da sua oferta. Não que a oferta era ruim, que era estragada, não, mas foi a maneira dele apresentar esta oferta, aleluia. Porque vemos que Abel, ele detalhou, foi detalhado a forma que ele trabalhou essa oferta para Deus. Ele pegou a gordura, ele pegou as partes gordas, ele pegou as primícias. Sim, entendemos que foi o melhor que ele levou também, mas ele teve um cuidado. Além de estar levando o que era o melhor, o bom, ele teve um cuidado da apresentação. Então, nessa linha de visão, nessa linha de pensamento, podemos entender, igreja, meus amados irmãos, que por muitas vezes nós estamos até levando o melhor, apresentando até, entregando até o melhor para Deus, mas estamos levando de uma maneira displicente. Não temos tido zelo, cuidado da forma que estamos indo entregar. Estamos indo entregar de qualquer maneira. Então essa é a diferença que vai fazer entre Deus aceitar ou não. E como eu falei, Deus primeiramente, ele vai olhar para o ofertante, não é para a oferta. Então não podemos ter o nosso pensamento, eu vou preparar o melhor, eu vou levar o melhor, eu vou dar o melhor para Deus, enquanto eu, ofertante, não estou sendo o melhor para Ele. Aleluia. Então precisamos, de forma hábil, voltar justamente aos nossos conceitos de sacrifício a Deus. Porque Deus primeiro ele vai olhar o ofertante, assim como ele falou, aleluia, a qual lemos na sequência, que Deus falou para Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Veja que a questão não era a oferta, mas sim o ofertante. Deus não estava preocupado tão somente com a oferta dele, mas sim da forma que ele estava ofertando, da forma que ele estava se apresentando, daquilo que estava dentro dele. Aleluia. Por isso precisamos abrir os nossos olhos para não sermos enganados, para não sermos confundidos, para não estarmos fazendo da forma errada aquilo que Deus quer de mim e de você. Deus não vai olhar a oferta sem primeiro olhar o ofertante. Caim, ele trouxe sim o bom, o melhor, mas ele não se apresentou sendo o melhor, o bom para com o Senhor. É onde vai fazer a diferença, é onde precisamos nos ater nos dias atuais, onde muito se é cobrado. Você tem que dar o melhor, você tem que levar o melhor, você tem que fazer. As pessoas estão enlouquecidas, estão procurando de todas as formas agradar a Deus, entregando casa, entregando carro, entregando mansões, mas não entrega a vida verdadeiramente. Mas não se apresenta Ele como a oferta aceitável. Vai ser útil a nossa oferta para o templo, vai ser útil para usar naquilo que é necessário ali na onde congregamos, mas para Deus não está sendo aceito. Não sou eu que falo, é a própria palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Porque para Deus não importa ter a boa intenção, para Deus não importa os nossos projetos de boa intenção de fazer para o Senhor, senão atermos aos critérios dele, se não atermos à obediência, se não atermos a verdadeiramente o que é o princípio de Deus para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor está cheia de referências. Basta que venhamos buscar, meditar, basta que venhamos mergulhar a conhecer verdadeiramente. Podemos ter mais um exemplo, aleluia.
daquilo que Deus, ele observa primeiramente aquele que está apresentando a oferta. Temos a referência no 1 Samuel, no seu capítulo 15, versículo 20, que vai nos dizer assim, aleluia, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Vejamos que a intenção que podemos ver de Saul era boa, de poupar aquilo que era bom para entregar para Deus, de levar para Deus, de sacrificar para Deus. Na ótica humana era uma intenção louvável, mas foi isso que Deus pediu? Era isso que Deus queria? Foi essa ordenança de Deus para ele? Não. Por isso precisamos deixar nós de lado e olhar mais para Deus, o que Ele quer, os princípios de Deus e não do homem, porque Ele fala que o coração do homem é enganoso. Nós não podemos estar sendo totalmente, plenamente guiados por sentimentos, emoções ou pensamentos, mas tem que ser pela palavra de Deus, aleluia, porque se o que tivermos de fazer, ainda que seja de uma forma boa, se estiver contra os princípios de Deus, não vai o agradar de forma nenhuma. E vejamos que é tão notório realmente que o problema estava dentro de Caim, que o próprio Deus ele falou, aleluia, mas se não fizer o bem, né? Se não fizer aquilo, fizer bem, saiba que o pecado ameaça a porta. Então o problema que Deus estava olhando não era a oferta, mas o ofertante, era o que estava dentro dele, o que estava conduzindo Caim naquele momento. Porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os desígnios do nosso coração, aleluia. Por isso Deus falou, se você fizer bem, o que podemos conjecturar, não bater o martelo a respeito, talvez, e podemos levar por essa linha de raciocínio segundo a sequência dos acontecidos, que Caim estava apresentando, mas estava com um certo ciúme de Abel. Talvez porque tivesse uma certa preferência. Então isso estava gerando algo no coração dele. Então, ainda que ele levasse o que era bom para Deus, mas o seu coração já estava escurecendo. Aleluia. E é isso que temos que ter cuidado, para não cairmos nos mesmos erros, nos mesmos enganos, dos nossos sentimentos falsos, que pode nos levar à destruição. Aleluia. Em Mateus 5:23, o próprio Jesus fala, olha, quando você estiver para trazer a tua oferta e se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e vai lá se consertar. Não é nem você ter problema, mas é se você se lembrar que alguém tem algo contra você, vai lá e se reconcilia. Veja a importância. Mas muitas vezes nós não queremos nos submeter. Nós achamos que aquilo que estamos levando é suficiente para agradar, para alegrar ao Senhor, e não é. Isso pode estar contaminando, manchando nossa comunhão com Deus. E vejamos o que aconteceu com Caim. Não deu ouvido àquilo que o Senhor estava advertindo. Não quis se sujeitar, não quis se humilhar, não quis se submeter. Agiu segundo os seus instintos, aquilo que estava dominando ele já. O ciúme, a inveja, ao ponto de levar seu irmão e o assassinar. Por isso, igreja, por isso, amados irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração,
vem justamente falar nesses dias atuais, onde muitos têm deixado, aleluia, os bens, aquilo que é coisas natural, sobrepor ao que é o espiritual. Tem dado mais vazão a valores externos do que valores internos que está em nós. Muitos olham até por aquilo que você está deixando de fazer externamente e não analisam o que está internamente. Como foi aquela viúva também, que olharam o pouco que ela estava levando, mas Jesus falou, ela trouxe o tudo dela. O tudo talvez não fosse aquelas moedas, mas o tudo era o que estava no sentimento dela, aquilo que passava no coração, a humildade do coração dela. Por isso, igreja, precisamos entender que não são valores externos, mas valores internos que Deus observa na minha e na sua vida. Se deixarmos de praticar aquilo que é internamente, espiritualmente dentro de nós e nos apegarmos apenas àquilo que é exterior, podemos correr o mesmo risco que Caim caiu, que Caim cometeu. E o pior, estarmos desagradando e nos afastando de Deus. Por isso, vamos meditar. Vamos dar valor realmente ao que tem valor. E saber que Deus, antes de olhar para a minha e para a sua oferta, Ele vai olhar para dentro de mim. Para que assim receba tanto a mim, tanto a você, quanto a minha oferta e a sua oferta. Amém? Então fiquem com essa palavra, meditem, reflitam em Deus, se verdadeiramente aquilo que temos feito, Deus tem aceito, tanto quanto eu tenho feito, tanto quanto a minha própria vida. Porque se detectarmos que está nos faltando algo, o tempo é esse. Igual ele falou, se lembrar de algo, volta e retrata, volta e conserta. Aí sim depois você vem e faz a oferta. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima palavra.